23. Amanhã é dia de quem? Do sincretismo. Eu tenho os meus dedos né, em relação ao sincretismo religioso. Eu acho até interessante falar sobre isso, porque o sincretismo ele não é uma história fofa, legal. Olha que legal, a Igreja Católica foi e adaptou os santos dela para os nossos amados e queridos orixás e respeitados. Não foi assim a história, tá, gente? O sincretismo a gente pode usar, porque é o que os escravos conseguiram para cultuar os orixás dele e não serem... eles cultuavam, por exemplo, amanhã, né, na Igreja Católica, comemora o dia de São Jorge, tá? Os escravos, eles não tinham o direito de cultuar Ogum. O que eles faziam? Porque inteligente pra caramba, vamos cultuar esse santo aqui. Por isso que a gente fala, né? Tudo é intenção. No candomblé, os orixás, eles são cultuados em pedras, itás, que eles jogavam a energia de cada orixá em rituais e tal ali. Então, pra gente, né? A gente foi acostumado, cresceu como essa passada de pano do sincretismo religioso, que nada mais é do que um jeito que os escravos, os negros, eles conseguiram para cultuar a crença deles, tudo o que ele trazia dele, a história deles, que é a nossa história. Amanhã é dia de saudar e de louvar Ogum de todo o meu coração. Eu ia fazer um ritual, mas eu fiquei perdida com essa questão do feriado, né? Enfim, se eu ia guardar esse feriado, se eu ia ficar em casa, se eu ia vir aqui, e eu vou trabalhar amanhã. Mas amanhã eu vou estar intercedendo por todos vocês e com a nossa intenção, nem que seja com uma itá, com a intenção de nosso Pai Ogum. Então vamos lá. Ogum é meu Pai, que Ele dê os caminhos, Ele liberte, Ele dê a proteção, a limpeza, Ele que forja as nossas armas para a gente vencer o inimigo, Ele que é o meu cara. Gente, Ogum é o meu cara, tá? Vamos lá. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação e direcionamento. Semana do dia 23 ao dia 30 de abril de 2025. Peço, recebo e agradeço a toda orientação, informação. Ai, que linda! Quando tem que falar de amor, é de amor mesmo. Olha isso. Lovers, os enamorados. Olha que carta linda. Vocês têm dúvida disso aqui? Eu não tenho dúvida. O imperador, os enamorados. Eita, que lá vem. Senta que lá vem história, hein? O Ás de Espadas e o Seis de Espadas com o Ás de Espadas. Eu vou ler aqui um pouquinho dentro da cultura desse tarô e um pouco no tarô tradicional. Pajem de Espadas, Rainha de Ouros, a Morte e o 4 de Ouros. Para a gente falar de amor nesse contexto aqui, eu não sei, né, o pessoal que está aqui tem mais ou menos uma mesma base, quem eu conheço que está assistindo essa live e que eu tenho algum conhecimento de vida de vocês. Quando a gente vai falar de amor, a gente está falando de uma emoção, de um sentimento, tá? Ele pode estar na área de relacionamento, a gente tá em área, sei lá, profissional, mas que a gente adapte, porque aqui nós vamos falar de amor. Não tem como eu não falar de amor aqui, ó. Olha isso, que casalzinho mais tchararã. Só que, gente, esse cara aqui tá dormindo, hein? Ó.
Esse cara aqui, ela tá ali babando por ele e o cara tá dormindo. E a gente tem o imperador, né? O imperador, ele é aquele que guarda, olha o peito de aço do imperador, ó. O que que acontece? Aqui a gente tem uma história, uma historinha, uma leve historinha de vida que vai caber, enquadrar na vida ou no momento de cada um de vocês, ou já viveram, vão passar, porque a gente está falando de uma energia heliocoide, porque no campo da espiritualidade não tem presente, passado, futuro, tá? A gente vai adaptar. Nessa história aqui, a gente tem um imperador muito orgulhoso, tá? Um imperador que ele sabe dos sentimentos dessa safadinha aqui, dessa fada. Provavelmente eu esteja falando de alguém que esteja no processo de afastamento, ou vai acontecer um afastamento aqui. Eu vou deixar alguma coisa para trás. Eu vou fazer eu tô fazendo uma leitura, gente, de mancia com técnica e didática, tá? Porque o que acontece? A carta aqui, essa carta, esse 6 de espadas, ele tá falando, eu tá deixando uma coisa para trás, mas eu tô deixando com um sentimento de raiva. Eu tô me afastando de alguma coisa que me causa raiva. Eu tô colocando alguém aqui, é com o Ás de Espadas. Ele, se vocês verem aqui, ele tá sempre cortando uma nuvem, abrindo um céu, ó, ele tá sempre nessa posição. Nem todos, né? Mas vamos dar uma generalizada. Por quê? O Ás de Espadas, ele fala assim, de rasgar o véu da ilusão. Eu caí em si, eu caí em mim, eu despertei, teve um start aqui comigo. E eu cansei aqui nesse contexto de ficar ali, né, só vibrando o coraçãozinho desse amor, só ali olhando e tentando despertar nesse imperador esse sentimento que eu tinha total aqui para entregar. O que que acontece? A Rainha de Ouros, ela é uma mulher que ela é muito boa, ela é compassiva, ela é aquela esposa, sabe, que cuida, que faz tudo, que ela já investiu todos. Aqui a Rainha de Ouros, ela chama Queen de Cauldrons, tá? Então o que acontece? Essa Rainha de Ouros, ela já não quer mais segurar essa situação aqui, tá? E tipo assim, existe um desdém. Nossa, que leitura de amor mais louca que eles estão mostrando aqui. Eu acordei, eu vou cortar alguma coisa. Lembra lá no início da live que a gente fala assim, de alto amor? Amai ao próximo como a ti mesmo. Nessa mulher aqui apaixonada, ó. Olha ela. Nesse boy aqui, tchururu, ele tá de olho fechado, tá? Ele tá ali, ele ainda não acordou, mas tem uma conexão. Embora ele não tenha despertado aqui, o que que acontece? Não tem aquela coisa assim, essa mulher, ela acordou, sabe? Tipo assim, opa. Porque a Rainha de Ouros com a carta da morte e esse Ás de Espadas, eu corto isso aqui, eu dou um basta, né? Chega de ser assim, é hora de amadurecer isso em mim. Mesmo que a outra parte, ela aparente aqui, né, tá nessa defensiva e ela faz, eu vejo que tem uma briga de ego nessa história, porque existe uma questão de várias vezes eu ter tentado aqui com esse pajem de espadas. Eu tentei conversar, eu tentei fazer a mudança que eu queria, que sendo uma Rainha de Ouros,
com esses enamorados. Só que a carta dos enamorados, na leitura, como que a gente fala, do tarô tradicional, a carta dos enamorados, ela fala de um sentimento, de um amor muito grande, tá? De uma conexão muito especial. Só que ela fala o quê? De tomar uma decisão racional, tá? Eu tenho meus sentimentos, existe a possibilidade de uma história, mas eu preciso ser racional, eu preciso soltar o meu apego. Eu acho que todo mundo, é o que eu falei na abertura aqui, todo mundo em algum momento precisa tomar decisões, né, mais com a cabeça. Talvez aqui a leitura, né, onde aparece um homem e uma mulher, a mulher de Vênus, é o sentimento, o homem é de Marte, então é aquela coisa, né, meio durona, meio imperador, que se fecha. Você vê que essa rainha de ouros, ela tá desarmada para essa conversa, e ele tá ali meio que num desdém, é como se ele não acreditasse que ela fosse virar a chave dela, né? E o amor próprio, ele fala muito disso. A gente conhece o nosso amor próprio quando a gente dá mão. A carta da deusa Durga, ela fala muito sobre limite, né? A deusa Durga, ela fala sobre limite. Se você não ensinar sobre o seu limite, até onde pode ir com você, as pessoas vão entender que você é ilimitado. E eu venho nessa pegada da deusa Durga desde 2021. Porque quando a gente pega um oráculo, pega um estudo, quando a gente fala sobre, né, essas passagens aqui, acho que Durga foi estar aqui no jogo, escondida. O que acontece? A gente parece que está falando de coisas, né? Eu estava falando com a Shirley hoje sobre isso. Quando a gente fala de movimento, de ação, de tomada de atitude, de virada de chave, de sair do coração para ter uma atitude racional, para esse basta aqui nesse imperador, né? Porque o imperador, ele fica na zona de conforto dele, e quem toma as decisões é a imperatriz. Se a gente olhar aqui, ó, essa fada tá só com uma roupinha diferente, mas ela tá em posições diferentes, ó. Olha ela aqui e olha ela aqui, ó. Opa, até aqui Deus chega, é hora de pensar. E Durga, ela fala muito dessa fada que tá com a mão assim. Stop. Por quê? Se a gente não colocar esse limite, não cortar algumas asas, né? Essa carta da morte com a carta dos 6 de espadas, é aquela coisa assim, eu estou deixando para trás uma história, uma vida, e eu vou numa outra direção. Eu ainda posso ter medo, porque eu ainda tenho apego aqui, eu tenho receio aqui, tá? Porque o Ás com 4 de ouros, eu não quero encarar uma verdade, né? Aquela verdade que é a Durga aqui, ó. Essa verdade, ela exige da gente uma coragem muito maior, tá? A deusa Durga, ela fala disso, ela fala assim, se você não der limites, vão entender que você é ilimitado. Ela, no estudo, né, fala assim, imagine um boi, um cavalo, sei lá, um bichinho, sem cerca. Ele vai embora a vida toda, porque ele precisa daquilo ali para ele entender, eu só posso até aqui. E aqui, nessa história, ela é assim, ela precisa de uma pontuação, a gente precisa trabalhar o nosso amor próprio. Qual amor, se a gente fizer a reflexão,
Qual amor a gente vai doar, entregar para o outro? Se a gente aqui tem esse cara aqui desdenhando, né? É um cara, ele não é, ele tá aqui, ele não é o rei. Ela é a rainha, essa é uma carta da rainha. Olha como ele trata uma rainha. Né? Tipo, quando você faz essa posição, é tipo aquela assim, sei. Sabe, como se ele estivesse duvidando da capacidade dela de agir. Por quê? De colocar um ponto final. Às vezes, gente, o ponto final não é na história, tá? É o ponto final, como essa história foi conduzida por uma via única. Um relacionamento, quando ele é a dois, os poliamoristas adaptem, né? Quem tem relacionamento aberto, anfã. Mas aqui a gente vai falar assim. A gente vai o quê? Transformar a maneira de se relacionar. É como se eu tivesse deixado essa relação na mão de uma pessoa só, né? Se você ver, a gente tem uma rainha. Esse não é o rei que eu quero para mim, sabe? Chega de rei ganha, eu quero reizaço. Aqui, ó, a gente tem um casal. Aqui a gente tem outro casal. Nós estamos falando de par, tá? Então, assim, aqui chegou a hora de tomar uma atitude, chegou uma hora de crescer dentro da relação. Nem sempre quem conduz a relação é uma pessoa que tem clareza sobre o que ela quer dentro dessa história, né? Então, assim, às vezes a gente não precisa fugir da história, sair de uma história. A gente pode se manter, mas o quê? Se colocar, olhar, analisar. Eu tô amando mais você do que eu. Eu não posso pegar para uma pessoa que não me enxerga, né? Esse cara não tá enxergando, ele sente ela, mas ele não vê esse sentimento aqui. De repente a gente precisa economizar na forma com que a gente dá para o outro, se dá mais um pouco, para o outro começar a enxergar na gente o amor que a gente merece receber. Eu acredito que aqui não fale de final, tá? Porque a carta do 4 de ouros, ela fala de apego. Eu seguro, eu não quero cair na real. Eu ainda tenho sentimentos, a gente tem os enamorados. Eu falei que esse deck para ler de amor, ele... vamos pegar um suavinho. Vamos pegar o Lenormand das Fadas, para ver se dá uma maciada nessa love story. Mas a gente já tá grande, né? Na abertura da live, aqui no início da leitura do tarô, eu falei o quê? Eles falaram para mim que se quer falar de amor, vai falar com você mesmo. Nada de empurrar pro Claudinho ou pro Marcinho, porque você já cresceu. Então aqui é hora da gente falar para quem cresceu, para quem tá no relacionamento, quer amadurecer emocionalmente, quer constituir um relacionamento saudável, maduro, duradouro. Tem um livro que eu sempre indico, Amar e Ser Livre, a base para uma nova sociedade, que fala muito sobre esses padrões aqui, né, que a rainha de ouros traz, é aquela esposa ali, é bem isso aqui mesmo, gente, é bem essa configuração da esposa e da outra ali, ela é muito, a palavra não é amável, ela é caridosa, porque as coisas que ela faz, a bondade dela é palpável, são atitudes de gesto, tá? Ela não sente, ela age de uma forma, tá? Lembrando que é uma rainha de ouros, é uma rainha física, é uma rainha da matéria, são coisas reais, assim, não tá no campo da mente nem da emoção. Ela faz, tá? O bem sem olhar quem. Então, assim, essa rainha, ela tem um lado que ela é permissiva demais. É como se o fundo do poço dela
para fazer as coisas não tivesse o limite. É coisa de gente grande, né? Mas é bem interessante essa... Vamos aqui vamos com Cris. Ai, amiga. Vamos complementar aqui com as fadas. Complementa para mim o Imperador com Lenormand, Optia, Oriô. Salve todo o povo cigano. Complementando o Imperador. Que esse complementa para mim o Imperador. Gente, o urso, saudade. Ai, amiga. Olha o Imperador que no Lenormand é representado pelo urso, né? O urso é aquela casa, olha aí, ela tentando empurrar esse urso, ele pisando no freio. Olha aqui, ó. Tá? Então aqui a gente tá falando do quê? De pessoas cabeça dura, gente que precisa... Ah, obrigada, Shirley. Precisa pegar essa espada e cortar, e tipo assim, abrir e enxergar. Uma das escolas que São Paulo fez em mim, e a minha vida, né, fez em mim, foi exatamente essa visão do imperador e do urso. Nós não somos melhores que ninguém. Não tem dinheiro, não tem cor, não tem hierarquia profissional, não tem número, dígito na conta. Nós somos iguais. No final, a gente vai para o mesmo lugar. E dali para lá, só quem constrói uma vida aqui que vai... Não que quem constrói, porque todo mundo erra, todo mundo acerta, mas não vamos falar do extrafísico. Esse personagem aqui, esse imperador com esse urso, ele é um imperador tóxico, sabe? Ele é aquele cara que manda quem pode, obedece quem tem juízo. É do meu jeito e ó, esquece, é assim. Só que esse imperador toma um susto com esse Ais de Espadas aqui. Porque aqui, quando essa rainha acorda, o imperador... Toda pra jogar a hora da mágica. Vamos complementar os enamorados. Eu tô curiosa com esses enamorados. Vou repetir: orgulho é madeira de fazer caixão. Os enamorados, eu falei lá no início que o buquê e os enamorados. Eu já entendi. Aí, olha que lindo, gente, esse deck também faz tempo que não vem aqui a carta do buquê com a carta da torre. Ela vem clarificando o quê? A carta dos enamorados. A mulher vem representando o buquê. Ó. O buquê vem representando a mulher. E a torre vem representando esse homem fechado. E uma coisa interessante que fala ali, né, que a carta dos enamorados traz a mensagem é o quê? Tem muito sentimento, tem muito amor, tem conexão, fala de amor de alma. Só que não adianta a gente escutar aquela coisa, ai, minha alma gêmea. A alma gêmea também precisa de educação, tá? Ai, porque ele é o amor da minha vida, porque eu vi 300 montinhos no YouTube e diz, obrigada. É Biotina e a Flávia que tá aí, que faz toda semana. Ele é de verdade. E aí, não, a sessão a internet tá bom. O que acontece? A carta dos enamorados fala, apesar de ter muito amor, faça uma escolha com seu racional. Haja com a sua mente. Porque qual é o maior convite aqui? Nós temos um 6 de espadas, mente. Ás de espadas, mente. Valete de espadas, mente. Nós precisamos ser mais racionais. Essa cor é linda, depois eu te mando o nome. Nós precisamos... A torre fala de racionalidade. Sabe por quê? A tendência dessa história aqui
se não tiver sabedoria e inteligência e estrutura para lidar com ela, é a gente voltar nesses ciclos aqui, tá? E a gente precisa sair. A gente precisa sair. Não é o sentimento que vai nutrir um relacionamento. É a forma com que eu me relaciono com o meu par, tá? Então, assim, se eu não ensinar, não mostrar como que eu quero ser tratada, né? Porque às vezes a gente acha que ficando boazinha, super cute, igual aquela mulher lá dos Enamorados, toda bonitinha, românticazinha, e que a gente vai estar ali total rainha de ouros, que a gente vai estar ali num processo de... A gente vai estar no processo de só sair, ó. E venha mais. Só o vosso reino. O venha a nós não vem, não chega. Não vem, desculpa, não vem, não chega. A gente precisa se libertar desse entendimento de amor sobre dor. Validação de amor em dor. Validação, se sente ciúme, tem amor. Se sente, ai, tô com muita saudade, tô com não sei o que, eu amo. Gente, a gente precisa... a gente precisa entender o padrão de amor. A gente já está no outro momento, né? Esse tipo de validação de sentimento, ele vem para quê? Para a gente revirar lixo, ficar revendo foto, buscando não sei o que, sabe? E nisso de revirar lixo, a gente revira coisas que engatilham a gente aqui nesse valete. Sabe, o valete ele era para estar cortando os gatilhos, mas aqui tá engatilhando. Porque o valete ele é fofoqueiro de espadas, né? Ele leva e traz, ele quer saber, ele fuxica internet, ele fica ali. Então, assim, ele entra numa briga consigo mesmo, porque ele fica fazendo looping. Se a gente mudar a forma com que a gente mostra, se a gente se segurar um pouco no CD, eu tô sempre indo, eu tô sempre abrindo, eu tô sempre ali, sabe? E uma das dinâmicas que a gente faz aqui na área de relacionamento é o quê? Apague a luz do poste. Se eu apagar a luz daquela sala e apagar essa luz que tá aqui, vocês vão me enxergar? Vocês vão ter a certeza das cartas que eu tô pegando aqui? Não, vocês vão ficar no escuro. E quando você fica no escuro, o que acontece? Você tem que ter cuidado para andar. Quando a gente apaga a luz de um poste e a rua fica no escuro, por mais que a gente já conheça a rua, a gente vai andar apalpando, a gente vai andar com cuidado, andar ali, ó, com medo de cair, com medo de se machucar, com medo, enfim, de N coisas. Essa dinâmica do poste, ela é sensacional. Vamos clarificar os 6 de espadas. Nossa, muito linkado esse jogo. Essa semana eu vou trabalhar com esses 2 decks, hein? A carta do caminho, por quê? Na dúvida do que fazer, que caminho tomar, razão ou emoção, eu me mantenho estagnada, eu não faço nada. A lei de trânsito ela é legal, né? Na dúvida, não ultrapasse. Na dúvida, não ultrapasse. Então aqui a gente tem um 6 de espadas que ele tem vontade de ir. Ele tá aqui nessa decisão, ó. Mas ele tá entre a razão e a emoção. Mais fácil do que sair ou estagnar do mesmo jeito para depois voltar no mesmo lugar é a gente, ó, crescer para dentro, crescer se olhando, crescer se vendo, porque a gente vai deixar uma história, depois vai deixar outra. Hoje eu estava falando sobre isso
O deixar o deixar para trás não significa, a não ser assim, gente, casos muito, como eu acredito que o urso, o imperador, ele fale de um peso bem grande, mas assim, quem tem a possibilidade, sabe, de cuidar, de zelar, ainda tem o tempo de fazer, não abre mão, não perde essa conexão dos enamorados, né? Ninguém é obrigado a ficar com ninguém, a gente está no momento de desfazer padrões, de quebrar padrões, para a gente viver histórias. A gente veio aqui para se relacionar. Você se... não aguento. E aí a gente tem que aprender também a quebrar padrões para viver essas relações, né? Porque o urso, ele fala de apego, de peso. De repente a gente ser mais leve e a gente se olhar. Eu sinto que isso fala mais da gente, do nosso interior, da gente se observar aqui. Essa dinâmica, eu tô nessa mensagem aqui, mas um espelho, tipo, olhe para você, olha quem você é, olha o que você merece, olha o que você recebe, olha o que você tem, sabe? É muito isso. Fala de troca aqui, fala de... Ainda não saiu o 6 de ouros, o Ás de espadas, a gente tem o Rei de copas, que é a carta da casa. O que eu falei aqui agora? Se olhe, a casa é o Rei de copas, é a nossa estrutura interior, é o nosso emocional, é o que a gente guarda. Seja fiel e honesto a você. Limpe, desfaça crenças, rompa com padrões. O primeiro passo é olhar, se observe. E a casa fala o quê? O que uma casa representa aqui? Ela representa uma estrutura. Qual a estrutura que você tem? O que você tem recebido? Ou você vai se manter por causa de uma estrutura, que ali eu tenho a carta da torre, de um lado, da outra a casa com a carta dos caminhos no meio, que é essa bifurcação. Ou eu me afasto, vou viver sozinho, sozinha, ou eu me mantenho nessa estrutura. Eu não sou ninguém falando. A árvore com as espadas, nossa, o caixão com a morte. Gente, os pássaros com... Aqui eu gosto de falar, vai ter voo de liberdade, vai ter libertação. Ninguém aqui nasceu para ser opção. Ninguém aqui nasceu para ser opção, para ser escolha quando não resta mais outro lugar para a pessoa ir. A gente nasceu para ser crescimento, colheita, para brotar junto, para viver essa estrutura. Só que eu vou te falar um negócio, se aqui não tiver renovação, eu tô biruta. Aqui vai ter gente colocando pingo no I, pingo no E, pingo no O, pingo no U, pingo no A, B, no C, no D, no F. Aqui tem autovalorização. Menos do que eu mereço, eu não aceito. Eu tenho como viver sozinha. Eu tenho como. Eu tenho estrutura. Agora, isso aqui é para quem é forte. Sabe por quê? Eu posso estar apegada, eu posso estar aqui um pouquinho presa emocionalmente, mas eu tenho condições de me libertar. Ou voa junto comigo, ou eu vou no meu voo sozinha. Olha isso aqui. Olha essa briga aqui, nessa dinâmica da carta dos pássaros. E olha essa aqui, ó. Ou voa comigo, alinha o teu voo, ou eu voo sozinha.
Ninguém tem que carregar peso, né? Mas também eu gosto de jogar dos dois lados. Observe, porque aqui a gente tem a casa com a árvore, a torre, fala de estrutura, fala de família, fala de trabalho, fala de conquista, mas também fala de decisão. E todo mundo é livre para viver uma história leve e escolher aquilo que está disposto a conviver com o outro, né? Não é aguentar. A gente não, a gente escolhe aquilo que a gente quer aguentar. Em relacionamento a gente não fala de suportar. Eu não suporto mais o meu marido. Eu não suporto mais, eu não aguento mais. Eu tô ali me segurando, porque eu não aguento mais. Isso quer dizer o quê? Que a pessoa é este baita desse urso aqui. Se tá pesado, solta. Se tá pesado, libera. Ninguém tem que empurrar esse opção, né? Se tem a necessidade de suportar, de aguentar, não tem necessidade de se relacionar. Ou molda isso, né? Trabalha isso nas questões para quê? Para não precisar passar por isso. Alguém tem que viver esse Ás de Espadas. Esse Ás de Espadas, ele pode ser você. Tipo, cara, até aqui eu agi assim, daqui para lá eu vou limitar, eu vou ensinar como eu quero, eu vou tentar. Mas eu vou tentar até a página 2, se eu ver que não vai dar, eu tenho total direito e liberdade de fazer o meu voo leve, solo, na paz, porque se a gente tem dois ali em tumulto, a gente não tem como conviver, né? E assim, mas também eu não sou muito a favor daquelas, principalmente porque o que eu leio, o que eu falo, ele tem um peso sobre a cabeça de vocês, a mente de vocês. Então, assim, é uma ferramenta que eu uso para trabalhar nas terapias, que eu sempre falo isso, a cautela, a ética que eu tenho. Às vezes eu vou falar, pessoas vão escutar e elas estão ali no momento do casamento, que está naquela fase que pode estar em crise num outro setor da vida. Às vezes não é nem no relacionamento, está passando um desemprego, está passando uma dificuldade financeira. E cara, a cada um no momento da vida que está diferente, eu posso estar ali no ápice do meu momento, tipo na minha glória, assim, ó, no alto da roda, né, no giro da roda, saindo do escuro da minha alma e o outro entrando. E o outro não está sabendo lidar. E aí ele está ali pesado, ele está egoísta, ele está fechado, ele não está aí olhando muito para esses coraçõezinhos e não está nutrindo a relação. Que a gente tenha muita sabedoria para escutar essa leitura de hoje, porque já que a gente está falando com gente grande, a gente vai aprender aqui um pouco mais. Isso para eu falar de amor, me deem sabedoria para eu jamais influenciar de maneira negativa a vida de ninguém, mas que aquilo que precisa ser dito, que seja, tire o aprendizado de vocês, extraiam, adaptem ao momento, à situação, sabe? Não é para fazer o que eu estou falando, é para adaptar e pensar. Nós fomos a nossa vida inteira, e lá para trás, desde lá de trás, ensinados a não pensar. O maior erro da sociedade é o sistema ter enfiado a gente em bolhas o tempo todo. Bolha de religião, bolha de escolar, bolha de educação, bolha de criação, porque até determinado tempo não existia educação, né? As famílias com maiores poderes aquisitivos, elas mandavam seus filhos para serem educados onde? Em colégios internos, porque a criação vinha da casa. Quem queria dar uma boa educação, tinha condição, mandava o pobre para o colégio interno, tá? Então essa é a minha mensagem de hoje.
Eu desejo uma excelente semana. Saravá, meu Pai Ogum, que ele abra os caminhos, que ele clareie, que ele tire toda demanda, toda energia errada, toda energia negativa, que amanhã a gente salve esse guerreiro valente que cuida da gente de todo o nosso coração. Ó, beijo, terça que vem, esquece segunda-feira. A gente já acostumou com a terça